Olá! Hoje nós vamos começar uma nova série de aprendizado para se tornar um cristão verdadeiro. Essa série é baseada na revista de Guilherme de Amorim, da editora Cristã Evangélica. Veremos hoje que ser meio cristão não existe. Ou somos totalmente de Cristo, ou não pertencemos a Ele. A partir do momento que decidimos seguir a Jesus, ter uma vida com Jesus, Ele vai nos fazer uma nova criatura. E isso nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Vamos falar um pouco sobre a doutrina da mordomia cristã. Quando um bebê nasce, ele precisa aprender tudo: respirar, comer. Depois ele vai mais para frente aprender a andar, aprender a falar. E assim somos nós, quando vivemos com Cristo ou quando decidimos viver com Cristo. Tudo é novo. Você passa a viver uma nova vida. E um dos aspectos dessa nova vida é a mordomia cristã. Vamos entender um pouco melhor o que significa essa mordomia cristã. Não é estar de folga ou na maior folga. Na minha adolescência, eu lembro que as pessoas falavam assim: tô na maior mordomia. E a maior mordomia era ficar folgado, feliz, sem compromissos, sem obrigações, sem responsabilidades. E isso não tem nada a ver com mordomia cristã. Mordomia cristã é ser despenseiro, é ser administrador, é cuidar com esmero dos bens do seu Senhor. Para que entendamos melhor, nós vamos ver dois exemplos bíblicos. O primeiro é Eliezer. Vamos ler Gênesis 24:2. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Eliezer era servo de Abraão. Ele era responsável por cuidar de tudo quanto seu senhor possuía. Se você ler Gênesis 24, você vai perceber que Eliezer foi incumbido de escolher uma esposa adequada para o filho de seu senhor. Imagina que responsabilidade é essa, mas porque ele era um mordomo fiel. Ele era um mordomo que inspirava confiança. Notamos que Eliezer tinha bom senso, tinha muita responsabilidade, tinha habilidade, mas tinha, acima de tudo, um forte desejo de fazer o seu melhor para o seu senhor Abraão. O segundo que nós vamos ver é José. Vamos ler Gênesis 39:4. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José era servo de Potifar. Se tornou tão digno de confiança que administrava tudo e recebia do seu senhor autoridade para gerir todos os seus bens. Além de ser responsável e proativo, como Eliezer, José era muito temente a Deus, o suficiente para colocar o temor a Deus em tudo que fazia. Por isso também ele prosperava e chamava a atenção dos outros. Veja que o versículo diz que Potifar percebeu algo diferente em José. Ele cuidava dos bens do seu senhor como se fossem seus, com muito cuidado. Mas ele tinha plena consciência que não eram seus e que ele daria conta de tudo.
Tal qual Eliezer e José, nós também somos mordomos. Nosso Senhor não é poderoso como Abraão, ou rico como Potifar. Ele é incomparavelmente maior que qualquer homem, estadista ou governante que possa existir. Nós somos mordomos de Deus. O universo onde vivemos pertence a Deus. Tudo, inclusive eu e você, pertencemos a Deus. Vamos ler primeiro livro de Crônicas 29, 13 a 16. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. É interessante como o autor do livro de Crônicas deixa claro que ele fez algo para Deus, mas ele tinha plena consciência que foi o próprio Deus que o tornou capaz de fazer aquilo e lhe deu todas as coisas necessárias para executar essa tarefa. Ele fala que o Senhor deu toda essa riqueza para que conseguíssemos construir um templo. Então era o reconhecimento que tudo vem das mãos de Deus, tudo pertence a Deus, tudo vem de ti. Quando somos generosos, é muito comum termos um certo orgulho de nós mesmos. Porém, se mantivermos a consciência que tudo, inclusive nosso respirar, é presente de Deus, conseguiremos ser menos orgulhosos e aí entenderemos melhor a dinâmica da vida. Outro aspecto da mordomia, que não é muito olhado ou não é muito falado nas igrejas em geral, é o cuidado com a natureza. A natureza, lá em Gênesis, foi construída por Deus, foi criada por Deus, e o homem foi colocado ali para administrar, ou seja, desde lá para ser mordomo. E era administrar e usufruir de tudo. Então, quando nós não cuidamos da natureza ou estragamos a natureza, nós temos que ter consciência que estamos danificando algo que não nos pertence, que pertence a Deus. E que o nosso papel é sim usufruir, mas é não estragar, administrando da melhor forma possível. A nossa vida e tudo que está ao nosso redor é presente de Deus para que nós cuidemos, para que nós sejamos mordomos sobre tudo. Analisando mais profundamente nossa própria vida, nós percebemos que apesar de sermos dotados de grande autonomia pessoal, por exemplo, eu posso escolher minha profissão, eu posso escolher onde vou morar, eu posso escolher com quem vou me casar, mas não nascemos por vontade própria. Não decidimos o dia da nossa morte. Não podemos evitar uma doença ou tragédia só pela nossa vontade. Não podemos escolher em que família nascer. Enfim, pertencemos a Deus e tudo que realmente importa está nas mãos de Deus. Então, se atentarmos para isso, nós vamos notar que nossa vida é uma vida de mordomia e não uma vida de eu mando, eu decido, eu escolho o que quero fazer. Por que será que isso acontece?
Lá em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeiro porque Deus nos criou. Ele não criou tudo e abandonou a própria sorte. Ele criou a natureza, ele criou o mar, os animais e criou o homem. Criou o homem para que dominasse sobre tudo, usufruindo da melhor forma possível e administrando também da melhor forma possível. Depois vamos ler Atos 17, de 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Segundo, é porque Ele nos sustenta. Deus tem interesse em tudo que acontece comigo e com você. Ele não precisa de nada que possamos lhe dar. Porém, Ele deseja o reconhecimento e honra a Ele devidos. Ele quer habitar em nosso coração, fazendo morada e transformando-nos para o melhor, porque Ele quer relacionamento conosco. Por mais que você faça coisas boas, isso só servirá para que você se sinta melhor. De nada serve para Deus se a honra não for dada a Ele. Vamos ler também 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós fomos comprados por um alto preço na cruz através de Jesus Cristo. E isso é para a gente entender que nós não somos donos de nós mesmos. O nosso papel é aproveitar ao máximo tudo que Deus colocar em nossas mãos, para viver bem sim, para viver feliz sim, mas não para viver se achando dono de todo o seu destino. Vamos ler ainda Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz, não foi para termos mais 2 feriados, Natal e Páscoa. Na verdade, foi porque o ser humano, nós, não reconhecíamos a Deus como Deus. Nos afastamos dele. E como ele quer esse relacionamento, ele mandou Jesus Cristo para que essa amizade fosse restaurada e assim nos tornássemos filhos de Deus. Somos dele então por criação e agora por compra. Assim como Eliezer e José cuidavam com alegria de todos os bens de seus senhores, nós podemos, através de Jesus Cristo, ter alegria em servir nosso Deus e sustentador de tudo. Somos servos de Deus por criação, mas principalmente porque Ele nos comprou. Conta-se a história de um menino que construiu um barquinho a motor numa certa cidade do interior e foi até o rio brincar com seu brinquedo novo. Quando chegou lá no rio, ele ligou o motorzinho do barquinho e o barquinho começou a navegar até que a correnteza o afastou e o levou para longe e o menino perdeu seu barquinho. Um dia ele estava passeando pela cidade e, qual a surpresa, olha numa vitrine e vê lá o seu barquinho. Ele chega para o dono da loja e fala: é meu. O dono fala: não, você precisa comprá-lo. Então o menino voltou para casa, começou a fazer pequenos afazeres até juntar o dinheiro e voltou lá na loja e falou: eis aqui o dinheiro, quero meu barquinho de volta.
Quando ele pegou esse barquinho, ele disse: este barquinho é meu 2 vezes, porque eu fiz e porque eu comprei. Assim somos nós para Deus. O amor dele é tão grande que, apesar dele ter nos criado, nós nos afastamos dele e ele nos comprou para que de novo sejamos dele. O que nós podemos aprender com essa história sobre mordomia? É que a partir do momento que reconhecemos que o universo e a própria vida pertencem a Deus, nós precisamos pensar como nós vivemos os nossos dias. Será que antes de fazermos isso ou aquilo, temos nos lembrado que, na verdade, estamos administrando coisas que pertencem a Deus? Será que nossos bens, tempo e vida têm sido administrados com a consciência de que somos apenas mordomos, administradores e servos daquele que é dono de tudo? Vamos destacar 3 coisas importantes. Primeiro, é que precisamos ter essa atitude diferente em relação ao universo e nós mesmos. Cultuar o corpo, não, mas cuidar da saúde, da alimentação, de exercícios físicos, bom sono, momentos de lazer, são coisas que mostram que você é um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Devemos nos sentir honrados e desejosos de fazer o melhor que pudermos com tudo que nós temos recebido de Deus. Precisamos ser responsáveis com a natureza e tudo que Deus coloca ao nosso redor. Por exemplo, família, amigos, vizinhos. Ele nos confiou essa tarefa. E ele crê que nós somos capazes de dar cabo dessa tarefa. Precisamos reconhecer nossa dependência de Deus, não ficando de braços cruzados querendo que tudo caia do céu, mas sabendo que Deus é quem determina o final de toda essa história e honra o esforço de cada filho seu. Que antes de agir escolhamos pensar como nosso Senhor quer que realizemos cada coisa na vida. Isso alegrará ou não a Deus? Nossa pontinha de orgulho só atrapalha e ela só pode ser destruída através da oração, conhecimento de Deus por meio da Bíblia e comunhão com a igreja que prega a Bíblia. Aí sim nós cresceremos na dependência de Deus e melhoraremos na tarefa da mordomia. Para que você grave bem, mordomo é quem cuida dos bens do seu Senhor. E nosso Senhor é Deus. Consciente de que eles não lhes pertencem e que você dará conta do que fez com tudo que recebeu. Ser mordomo de Deus porque o universo em que vivemos pertence a Ele. Então, nós pertencemos a Deus, por criação e por compra, através de Jesus Cristo. Somos responsáveis por nossos atos e decisões, pois, na verdade, estamos cuidando das coisas de Deus. Que todos nós possamos viver inteiramente para amar, servir e adorar a Deus, fazendo o nosso melhor para que Ele se alegre, seja feliz com o nosso viver. Amém?